Então, só para relembrar que é um conteúdo baseado na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, que vai versar sobre como que a gente identifica os nossos problemas que foram criados desde a infância, ou até traumáticas recentemente, ano passado, mês passado, 10 anos atrás, que ficam aí reverberando como uma estrutura de pensamento no nosso cérebro, portanto, nas nossas memórias, portanto, toda vez que a gente tem uma situação qualquer, ela nunca vai ser tão diferente das que a gente já viveu, então a gente vai se valer do nosso hall, do nosso repertório de memórias para responder a essas situações. Porém, a gente vai perceber que muitas dessas nossas informações, desses nossos conhecimentos, eles não são adequados, eles estão distorcidos. E isso, se a gente não consegue perceber, fica assim a vida toda. Também devo falar o mais rápido possível. Porém, de modo que eu falo muito rápido, talvez vocês podem chamar, olha, não entendi, pode voltar, explica melhor. Ok. Temos o conteúdo para esta noite e se não der tempo, a gente interrompe ali e continua no próximo encontro, na próxima quinta-feira. Então, vamos lá. Eh, Esse conteúdo, ele foi elaborado, já está sendo elaborado já há muito tempo, muito tempo. E todo ano eu vou fazendo uma nova versão, trazendo novas informações, novos conhecimentos, mas ele foi preparado para fazer isso presencialmente. Mas também o online tem funcionado, já fiz outras vezes e funciona. Informação é informação. Presencial ou online, a informação chega. E aí, vale, claro, eu gosto mais do presencial porque é uma troca melhor, mas também aqui a gente consegue mostrar, ter recursos e conversar também, né? Tudo é possível. Então, esse conteúdo foi elaborado já para dar conta de atingir uma das minhas grandes metas, que é levar o conhecimento da psicologia ao maior número de pessoas possível. Eu lembro que quando eu me perguntei se eu realmente queria fazer a psicologia, eu me fiz a seguinte pergunta: se eu recebesse, não era 1 milhão, 1 bilhão de dólares para nunca pisar numa universidade, nunca poderia pisar numa universidade e cursar psicologia, poderia cursar qualquer coisa, menos psicologia. Se eu toparia o desafio? E a resposta para mim mesmo foi não. Eu não há nada mais que eu queira fazer do que isso. Isso é muito importante para mim nesta existência. Então, e por que que eu queria fazer? Não sei explicar. Eu só sei que era uma espécie de chamada. Só sei que eu tinha que fazer. E de lá para cá, não tenho me arrependido de ter feito essa escolha e tenho ficado muito satisfeito com os resultados. E eu sei quantas pessoas de fato eu já ajudei, quantas pessoas pararam de ter pensamentos sombrios que as levariam para um lugar pior, assim. Então, eu sei, eu tenho essa consciência. Valeu a pena, sabe? Dinheiro para mim nunca foi importante. Não que não seja, mas para mim nunca foi. Talvez por isso nunca me faltou. Porque eu também faço muitas coisas, muitos trabalhos voluntários. Inclusive agora a gente vai voltar com a nossa ONG. A gente tem uma ONG que está parada já faz uns 6 anos, eu acho. E a gente fez muita coisa nessa ONG. Portanto, se alguém de vocês tem interesse em contribuir com a sociedade, fazer alguma coisa, trabalhos voluntários, etc., mas não sabe como e onde, por quê, com quem, de que forma, pergunta para o tio Ed que ele fala. Vocês podem estar participando da nossa ONG. A gente vai reestruturar é, o, o, a- o grupo, né? Os participantes da nova diretoria e com uma série de projetos extremamente pertinentes aí para a sociedade. É legal. Quer dizer, tem que ter esse interesse, né? Senão também. Bom, e todo esse conteúdo, então, desse estudo, pode sim fazer diferença se compreendido e aplicado. Isso eu sei, porque já havia acontecido. E se eu tivesse esse conhecimento muitos, muitos anos atrás, eu tinha feito muito mais coisas já. Mas alcancei um conhecimento ah, que talvez seja o começo, porque, como diz a frase, uma frase atribuída a Sócrates, um filósofo da Grécia Antiga, quanto mais eu sei que nada sei. Então, quanto mais a gente vai sabendo, mais a gente vai percebendo, nossa, eu não sabia disso, como é que eu vivi até agora? Outra coisa eu podia ter feito de diferente, né? Se eu soubesse esse conhecimento. Então, o conhecimento é a única coisa que não ocupa espaço na nossa mente,
da qual ninguém nunca se arrepende e sempre é interessante a gente ter esses conhecimentos. Filosofia de vida, vamos falar um pouco. Versa sobre a busca de sentido existencial. Imaginamos que a vida é algo eterno, mas as existências são múltiplas, ou nesse planeta ou em outros planetas. Eu prefiro acreditar assim. A ciência fala sobre isso? Não, a ciência não se mete nessa linha, deixa isso para as religiões, ou até para a filosofia, em certa medida. Sim, deixa. Mas é, uma vez que a gente sabe que tem essa nossa existência, a gente tem do 0 ano até os 100, 100 e alguma coisa, quem tem sorte, né, e vive bem, a gente precisa encontrar, então, uma razão, um sentido para essa minha existência. E a gente sempre pergunta, né, quando vai falar sobre isso. Você é um corpo ou você tem corpo? Se você é um corpo, você acredita que quando morrer, chegou a finitude, acabou, você vai virar pó, o pó veio, o pó voltará e acabou. Mas se você acredita que tem um corpo, você é uma consciência, uma alma, um espírito, seja lá qual for a linguagem, que habita este corpo, que é um veículo para a sua experiência aqui na vida. Mas, de todo modo, a gente não consegue saber isso com precisão. A gente pode ter uma certa fé, mas a gente não sabe. Ninguém pode provar. Eita. Mas todo mundo pensa sobre isso. Então, assim, ter um propósito de vida vai facilitar muitas decisões e vai fortalecer a tua identidade. Não se apegue em nada, não rejeite nada. Há muitas informações, há muito conhecimento em todas as religiões, sim. Há muito conhecimento na ciência, sim. Há muito conhecimento nas filosofias, sim. Tanto quanto também há nas literaturas. Tem muitos livros de literatura que ensinam muita coisa. Se a gente tem o hábito de ler, a nossa cultura aumenta, provavelmente, para a maioria das pessoas, como tem sido, aumenta a nossa inteligência também. Então, o sentido de vida nos proporciona maior motivação e resiliência diante dos desafios, porque se você tem um norte, uma meta, um sentido de vida, todos os percalços que surgem na vida, você consegue achar forças para continuar em frente e logo em seguida é possível que consiga achar as soluções. Então, tudo bem, eu passaria, né, um vídeo sobre as 4 teorias do sentido da vida, ou, né, 4 teorias, talvez tenha mais, mas eu acho bem interessante, né? Então eu falo ali dos hedonistas, ou Excelente. uma palavra bem importante também, interessante, autoconhecimento e plenitude emocional. O que seria uma plenitude emocional? Autoconhecimento, eu achava até que já era uma palavra piegas, passada, mas não. Ela é importante, ela vai versar muito sobre o que aconteceu contigo até agora, desde a época que tu nasceu, do dia que tu nasceu até agora, e que fez tu ser a pessoa que tu é, ter os pensamentos que tu tem, fazer as escolhas que tu faz. E isso é autoconhecimento, saber a sua trajetória de vida pessoal de uma maneira não somente negativista ou com autopiedade, ou com vitimismo, não focar só na parte ruim da coisa que aconteceu. E em especial, tudo que aconteceu de ruim na tua vida é tão somente matéria-prima para te entender algumas coisas, aprender algumas coisas. Porém, a gente vai perceber, a gente vai entender que nós passamos muito tempo do nosso estado de vigília, do nosso estado acordado, pensando primeiro nas coisas ruins que podem acontecer. Isso é prudência, para a gente evitar dor, sofrimento e morte, ok? Só que tem gente que acaba focando muito nisso, exagera e depois se perde. Aí isso fica reverberando muito e aí vai suscitar nos estados emocionais bem doloridos que talvez não precisasse. Então, a consciência emocional, saber sobre emoções, saber controle ou autogerência emocional, que tem a ver com autogerência, com a análise mais acurada dos teus pensamentos, que a gente vai ver, e isso vai fazer com que tu possa ter maior autocontrole sobre as tuas reações diante das situações da vida e promover na sua própria vida saúde, bem-estar e melhores decisões. E aí tem uma imagem aqui que acho que não sei se aparece também aí, mas de alguém assim no alto
talvez, de uma vista, né, uma montanha, olhando para as estrelas e se perguntando o que que é tudo isso, né? E aí a gente vai entender que, de fato, né, o sentido da vida, ele, por mais que siga um código de conduta, uma filosofia, uma religião, no final das contas, é sempre a tua interpretação. Duas pessoas numa mesma igreja, as duas ainda ligeiramente vão ter um pouco o sentido da vida um pouco diferente um para o outro. Mas é interessante que tu te pergunte sempre, por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu estou pensando isso, me sentindo assim? Tem outra forma de eu interpretar isso que está acontecendo, isso que eu estou pensando? É mesmo o meu problema é realmente desse tamanho? Será que eu não estou aumentando o problema sem necessidade? Isso é muito são perguntas básicas que a gente deve se fazer. Mas as perguntas, quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou, o que que é tudo isso, são as perguntas que norteiam pensadores, filósofos, teóricos, há muito tempo, desde que, vamos dizer, o ser humano se entende como ser humano. Não tem como a gente olhar o céu à noite, assim, onde não tem muita vida urbana, muita luz, que a gente não olhe para essa para alguma paisagem, um mar, até uma flor, uma pedra. Se for olhar de profundidade, tu faz uma pequena reflexão ou uma grande reflexão. Nossa, às vezes eu estou assim, achando que a vida é sem graça, chata, ou é muito doída, mas será que não é eu que estou vacilando? Será que não é eu que estou tendo que ter essa oportunidade de vida para aprender como estar aqui neste mundo, a como viver? Então, será que eu é que não estou sabendo fazer as perguntas? Será que não sou eu que estou focando? Será que essa vida, de fato, por mais que me pareça que esteja sofrendo em alguns momentos, será que eu não tenho que agradecer a oportunidade mesmo no sofrimento para poder tentar dar sentido e organizar melhor a minha vida? Será que não é só um jogo tudo isso? Né? Aí vocês vão pensando aí, né, no seu sentido de vida, e se quando vocês estão em sofrimento, por algo, seja lá qual for o motivo, cada um tem seu sofrimento, se você não estaria talvez exagerando, levando a sério demais os problemas que talvez nem sejam do tamanho que você está vendo. Você só não está sabendo fazer a pergunta certa. E de repente, quantas vezes, né? Você já ficou sofrendo por antecipação com alguma coisa, de repente, você não fez nada, absolutamente nada. Vamos pegar o ensinamento budista, o caminho do meio. Quando tiver algum problema, não faça nada, não se mova. Espere, olhe para o cenário e dali a horas ou pouco tempo depois, um dia, dois, você vai ver que mudou tudo. Você não fez nada, mas mudou tudo. Então, isso já foi constatado por muita gente que estuda isso. Eu também já estudei bastante a filosofia do budismo, achei legal. E vi que sim, tem vezes que você não faz nada e você não aumenta o problema, você não sofre, e quando olha, a coisa mudou. Claro que você tem um prazo ali para não fazer nada, e de repente vê que não mudou sozinho as coisas, eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas se você não entrou na onda do desespero no primeiro momento, você tem muito mais chances de não causar mais problemas para si mesmo e mais sofrimento. Geralmente, as coisas não são do tamanho que a gente pensa, não são tão sofridas assim, a gente exagera um pouco. Mas por que tudo isso, né? Tá tudo aqui, ó, no segredo da nossa psicologia, do nosso desenvolvimento. Então, assim, a história do desenvolvimento pessoal, compreender a própria trajetória dele, de a nossa gestação até a idade atual, né, é extremamente importante. Identificar memórias negativas que influenciam até hoje de forma nociva as nossas decisões no presente. Isso aí é bem importante, é o que a gente vai tentar fazer. Quando que iniciam-se? Quando é que dá início aos nossos agravos, às nossas neuroses, nossos problemas, transtornos, medos, etc. E aí eu começo, como eu falei, desse momentinho aqui. Quando supostamente teu pai, né? Para aquelas pessoas que não foram produzidas. Assim, aqui começa toda a jornada. Quando o gameta masculino encontra o gameta feminino. Então, olha como é interessante, né? Metade do código genético está aqui, outra metade está ali. Aí inicia uma grande aventura, essa que nós estamos aqui. E aí é muito incrível. Se tu pegar uma semente, eu não sabia, mas uma semente,
ela já é um óvulo fecundado, só que, né, na esfera das plantas ali, ela já é um óvulo fecundado. Isso aqui são um processo de divisão das células, né, de um óvulo, e vai se multiplicando, chamado de clivagem, né, a divisão mitótica aqui, vai se formando. E cada célula é igual a outra, só que daí ela cresce, se expande, e logo em seguida aparece, logo semanas depois, né, vai aparecer essa, um de nós aqui, é pequenininho, mas a gente cresce. Às vezes a gente cresce, tamanho, não necessariamente em juízo ou em conhecimento, mas é sempre possível. Sempre possível. Enquanto a gente estiver vivo, tem chance. Mas eu já queria trazer aqui essa questão do que o estresse crônico e a ansiedade. Ixi, o que faz aqui? Permite a todos. O estresse crônico e a ansiedade, ele é uma resposta do organismo prolongada, porque pode ter um momento de ansiedade pequeno, mas quando ela fica muito continuada, ela pode ser considerado um estresse crônico, né? Então, aqui, o estresse crônico é uma resposta prolongada do organismo para situações adversas, enquanto a ansiedade é um estado de preocupação excessiva e antecipação do perigo. Ambos podem afetar negativamente o corpo e a mente. Por que saber isso é importante? Tem muita coisa pela frente aí. Mas olha só, o estresse crônico, ele pode dar efeitos até no DNA, até naquelas células aqui, ó, elas já podem vir prejuízo se pai ou mãe teve grande estresse, ou fez uso de drogas, etc. Pode estar prejudicando aqui. Quando nasce aqui no final uma criança, ela já pode ter vindo um comprometimento não tão grave, mas já vai deixar o cerebrinho dessa criança mais assim predisposto a alarmar, a ficar alarmado, a ficar assustado, a ficar muito choroso, sabe? Então, isso é que vai explicar, né? A qualidade da gestação, a qualidade da vida física e mental do pai e da mãe vai corresponder aqui, ó. Então, muitos de nós podemos já ter nascido com algum comprometimento aqui, certo? Então, aqui, ó, efeito do DNA, com estresse crônico. O aumento do cortisol, que é um hormônio do corpo, o hormônio considerado o hormônio do estresse, liberado de forma constante, impacta o equilíbrio corporal. A gente vai ver isso em pormenor. Estresse oxidativo também, a formação de radicais livres, que danificam as células, as estruturas do DNA, os gametas também, né? Mudanças químicas podem ser transmitidas para os descendentes, como eu estava falando, aumentando a predisposição genética a condições como ansiedade, depressão ou doenças metabólicas. Esses efeitos mostram como a saúde mental está profundamente conectada também à biologia do nosso corpo. E aí, nós temos aqui, por exemplo, a cena de uma mãe, com cara de feliz, com cara de que está tudo bem na vida dela, só está confortável, plantas, teoricamente, uma morada boa, e ela com cara de feliz. Isso aqui, ó, esse estado cerebral dela está ativando respostas benéficas para essa gestação aqui. E o contrário, meu Deus, é um fato. Pode prejudicar a criança. A sorte é que nós temos uma medicina avançada, temos aí a psicologia para ajudar, nós temos medicações para depois dar conta de ir ajudando a resolver esses agravos quando a gestação é tempestuosa, não é boa. Vocês sabem, né? Eu achava que aquele uma mãe ia ser mais distante para perder o neném seria só por causa de susto, alguma coisa, mas não. É muito mais coisas. E se não perder o bebê, pode trazer essa criança com prejuízo. Mas vamos imaginar que deu tudo certo, nasceu bem. E a gente vai entender que também, né, se nasceu bem, mas o próprio desenvolvimento das outras fases da vida vai demandar muito essa questão aqui, ó, interpretação. Esse moleque aqui, ó, bonitão aqui, ele vai viver muitas coisas, muitas, muitas coisas. E ele vai sempre ter uma interpretação do que está acontecendo com ele. A depender da interpretação do que está acontecendo com ele, ele vai ou não fomentar uma neurose nele. Ou muitas neuroses, muitos medos. Eu falava agora há pouquinho mesmo, faz deixa eu ver, acho que uma hora, mais ou menos. Estava atendendo uma criança aqui, deve ter o quê, uns 8 anos, 9, 8, uns 7, 8 anos, não lembro. Só que ele estava triste. Triste porque ele mudou de escola e deixou na outra escola o melhor amigo dele. Aí ele disse: "Ah, eu não gosto de falar em voz alta, assim, mas
Eu ando chorando bastante por causa do meu amigo e tal. Assim, tá, mas e na outra escola não tem amigos? Tem, então. Agora, ontem mesmo eu fiz dois amigos lá. E aí, eu tô triste porque eu deixei um amigo na outra escola, então a minha mãe falou que se eu quisesse eu podia voltar, mas aí agora eu vou deixar esses outros dois ali. Ou seja, já entrou em conflito. Ele tem amigo, um best friend na escola antiga, mas agora começou a formar novos amigos. E aí vai a terapia explicar que a vida é isso, é movimento, esse teu amigo pode voltar na outra escola, quantas coisas tu vai viver nessa outra escola, tarará, um monte de coisas. E aí vamos ter um combinado. Fica nessa escola porque vai ser legal, estudei lá e tarará, não sei o quê. Aí deixa essa mensagem plantada e deu, agora vamos brincar de novo. Então, pronto, já fica. Mas é muito legal, assim, o atendimento com crianças também é muito, assim, ó, mostra exatamente o que eu estou falando para vocês, o que que acontece, todos os cuidados que são importantes ter daqui para frente, e também essa cair da ficha, nessa consciência de quantas coisas aconteceram na vidinha de vocês, lá na tenridade, e que está até hoje aí reverberando. Mas isso tudo, nosso propósito desses nossos encontros aqui, destas aulas, e também, obviamente, da terapia em paralelo, que é o que está acontecendo, é a gente ter como se diz, trazer luz, trazer iluminação, trazer conhecimento, e as fichas caírem. E vocês, cada um de vocês, né, assim como eu e todo mundo, quando acessa maior conhecimento, muda a nossa estrutura de pensamento, mas muda não é só assim de forma. Ah, decidi mudar, pronto, mudei. Ela muda a estrutura no nosso cérebro mesmo. Muda fisicamente. Também pretendo mostrar isso para vocês ao longo do nosso estudo. Então, assim, ó, desde a fase da gestação, desde a fase do bebê, primeira infância, segunda, adolescência, tal, idade adulta, tarará, até a terceira idade, esse tempo, em todas as fases, podem acontecer pequenos traumas, pequenas deixa eu ver, situações que podem nos deixar, vamos dizer, confusos ou traumatizados. Em todas as fases. É difícil, ou eu nunca conheci ninguém que tenha passado todas as fases sem nenhum trauma. Inclusive, fala assim que a cada 7 anos a gente tem uma crise existencial, que vai mudando fases, né? Primeira infância, jardim, depois a adolescência. É muito difícil ser adolescente. Aí depois o início da idade adulta, muitas decisões, tudo é muito, assim, relativamente difícil. Ou tudo é um desafio, que pode se interpretar como algo doído, complicado, complexo, ruim ou muito legal. Quando eu aprendi que qualquer problema que eu tivesse, se eu focasse, eu poderia achar respostas e resolver, a minha vida ficou mais leve. E isso aconteceu, eu ainda era adolescente ainda. Pouco mais tarde, assim, eu com alguns problemas, assim, não sabia o que fazia, conversando lá com o irmão mais velho. Ele disse, cara, qual é a parte de que se tu focar, tu resolve os teus problemas que tu ainda não entendeu? O que tu te concentrar em resolver de verdade, sem ficar com vitimismo, tu vai conseguir resolver. E aí eu peguei para mim essa frase e realmente depois estudando a própria vida, psicologia, uma série de coisas, eu vi que era um fato, que é verdade. Quando a gente se empenha em resolver um problema e sai um pouco da cena assim do vitimismo, do queixume, a gente foca, a gente consegue resolver. Mas tem coisas que a gente não consegue resolver. Aí entra a terapia da aceitação. Porque eu não consigo resolver o que não está no meu controle, que é muita coisa, deixa assim. Mas eu queria que o mundo fosse colorido, que todo mundo fosse. Não é real. O real é que cada aqui, ó, o José, o Antônio, o Pedro, o Paulo, o Francisco, a Beatriz, a Joana, a Cleonils, todo mundo vai ter problemas que às vezes não vai dar para resolver. Então entra a terapia da aceitação. Mas a maioria das coisas tem como resolver. Então, assim, né? Vamos versar sobre que na gestação tem muitos riscos, né? Estresse, má alimentação, álcool, cigarro, drogas, falta de pré-natal, podem levar a baixo peso, alteração é muito sério. Ah, Mas aqui, ó, em especial, essa parte do estresse aqui, tá? Na infância também, negligência, violência, falta. Violência vai fazer o que na criança? Muito estresse.
falta de vínculos afetivos, tudo isso pode causar insegurança, baixa autoestima e dificuldades emocionais, que podem ficar instalados nessa criança e trazemos para a vida adulta essas coisas. Se a gente não aprende a olhar a vida com um olhar diferenciado, mais, olha só a palavra, sofisticado, a gente traz todos esses nossos precalços, né, da infância, traz e a gente não trabalha eles e fica reverberando ali, sabe? Então, assim, é só para lembrar que muita coisa de como a gente pensa é uma fomentação, assim. Tu vai vivendo coisas e tu vai interpretando essas coisas e tu vai tornando aquilo ali o teu conhecimento, as tuas respostas emocionais. Mas sim, desde a gestação tu já pode estar trazendo alguma coisa ali de comprometimento. E alguns são muito sérios, que não tem como consertar, só remediar e tratar, etc. E aí a gente não sabe totalmente por quê, mas, por exemplo, autismo, alguns transtornos emocionais, mentais muito sérios podem ter sido. Pode ter sido só uma combinação genética, pai extremamente saudável, mãe extremamente saudável, mas na combinação genética, pode ter dado algum comprometimento ali? Pode, apesar de parecer extremamente perfeito, né, uma fecundação, uma gestação, nasce um ser humano. Eu costumo às vezes brincar, né, quando eu vou conhecer uma criança na primeira vez, tá lá no colo da mãe, e o pai por perto ali babando, eu digo, olha, o que que vocês fizeram? Ó, vocês fizeram uma pessoa. E é um papo, né? É muito interessante. Vocês fizeram uma pessoa. E agora? Agora vocês vão ter que aguentar essa profissão de pai e mãe, que é a mais difícil do mundo, é a profissão de pai e mãe. É muito complexo. Por isso, obviamente, estudar sobre si mesmo, autoconhecimento, estudar psicologia é extremamente importante. A maioria das pessoas que a gente conhece não estuda uma vírgula sobre o que é educar uma criança, criar uma criança. Geralmente, você passa como educação aquilo que você aprendeu. Se aprendeu coisas muito legais, sorte da criança. E se não, ainda bem que a criança vai ter a vida toda para poder descobrir o que, que ela tem de que não está tão bom, tão equilibrado, e fazer uma mudança, um conceito que a gente vai ver mais tarde também sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro, da estrutura cerebral, da estrutura de sinapses, que é a união de neurônios, tem condições de mudar totalmente a forma de pensar, mas dá mais trabalho. Ou é desafio, mas também é libertador. Toda vez que tu consegue mudar alguma coisa, que tu aprende alguma coisa de fato, aquilo é muito reconfortante. Então é um desafio que vale muito a pena. Vocês tirarem uma quinta-feira à noite para ficarmos aqui aprendendo, estudando psicologia e tal, né? É um pouquinho de sacro ofício de vocês. Vocês podiam estar vendo novela, qualquer outra coisa, mas estão aqui estudando. Isso é um sinal de inteligência, de buscar isso. Em alguns países desenvolvidos, fazer terapia é algo extremamente comum, normal, que todo mundo faz. Alguém diz assim, vamos lá no happy hour. Não dá porque eu tenho terapia às 8 horas. A minha nas segundas-feiras às 3 da tarde. Aí não posso ir lá contigo e tal. Aqui, às vezes, o pessoal não esconde que faz terapia. Por quê? Se terapia é tão somente a revisão das tuas formas de pensar para sofisticar e parar de sofrer. Onde que é errado? Não faz mais nem sentido. Mas cada vez mais as pessoas estão entendendo que sim, terapia, né, não é para louco. Terapia é para quem não quer ficar louco, simples assim, é diferente. Então, na adolescência também, vegetação, infância, adolescência, ó, na adolescência, claro que a gente só estudar, se a gente fosse estudar só as coisas que acontecem na infância, assim, em pormenor, a gente poderia ficar 2, 3, 10, 50 horas estudando. Mas é uma passada, assim, para vocês entenderem que sim, os nossos problemas podem ser originados em todas as fases da nossa vida, né? Da nossa existência, do nosso desenvolvimento. Para citar alguma coisa, os riscos, né, na adolescência, para que algo dê errado, falta de diálogo, um veneno gigantesco, tanto quanto na infância, né? Eu costumo constatar isso, que às vezes eu estou atendendo uma criança e às vezes não tem lá muita. A criança não tem tantas respostas ou tanta articulação, ela não troca uma ideia tão ampla, tão sofisticada.
mais a gente fica uma hora com a criança e conversa e brinca e dá atenção, e pergunta uma coisa, o outro faz um desenho. Daqui a pouco, pá, será que eu estou fazendo assim, que eu estou compreendendo o que está acontecendo com essa criança? Será que eu não estou sendo uma fraude? Porque e, eu não entendo, a mãe disse que em 2 semanas a criança mudou. Aí depois eu penso, 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 claro, eu dei atenção para a criança. É um adulto que tem um conhecimento maior, lida com a criança de igual para igual, não é assim, para dar atenção para ela, e, e aí no meio de uma conversa ou outra a gente dá uma letra, explica alguma coisa assim muito sutilmente, e a criança é uma esponja, ela capta. Então se o adulto ele tem o tempo de qualidade para com essa criança, ele está vacinando a criança. Para o adolescente é a mesma coisa. Então, assim, eu poderia ilustrar com 1000 histórias sobre o que, que acontece com a falta de diálogo para um adolescente. Mas eu costumo dizer que diálogo para um adolescente, para quem tem filhos, é uma vacina. Então, assim, separar um tempo de qualidade, todos os dias, de preferência, para conversar 10 minutos sem olhar celular, sem olhar TV, sem olhar rádio, só conversar olho no olho com essa criança, com esse adolescente, vai fazer toda a diferença. E aí, claro, né? Olha, o meu filho, minha filha, vamos conversar agora. Temos aí uns 10 minutos. Depois eu tenho que tomar banho, fazer janta, ir para casa, fazer um monte de outras coisas. Eu vou estar dentro de casa, a gente interage, mas não é com tanta qualidade como se a gente está aqui agora, como se fosse uma reunião, né? Tem gente que faz isso e dá super certo. Então, para o adolescente, né? Ambientes hostis, casas que tem confusão, gritaria, tiro, porrada e bomba, vai prejudicar muito a personalidade e o espectro de inteligência dessa criança. Bullying, um veneno gigantesco. Nossa, quantas pessoas já atendi aqui na idade adulta que, quando lembra de como é que foi lá na adolescência, na escola, até pessoas até bem resolvidas já hoje, mas assim, com sucesso financeiro e tudo, só que quando lembra dessas fases de bullying, a lagriminha já pinga aqui. Como fica, né? Tudo que a gente vive fica registrado no nosso banco de memórias e depois, se a pessoa conseguir se abrir com alguém que entende, vai conseguir dar volta nessas questões do bullying. Se não, fica ali reverberando como um norte de respostas emocionais totalmente equivocados, mas fica reverberando. Então, assim, nós formamos muitas memórias e essas memórias, o fato é que a gente precisaria revisar muitas dessas memórias e reorganizar essas memórias. Trabalhar essas memórias como informações, como conhecimento, né? Melhorar. A palavra daí seria ressignificar. A gente também vai vendo mais à frente. Vida adulta, né? Estresse crônico, de novo estresse. Relações tóxicas, isso é um problema seríssimo. Vocês estão cansados de ouvir aí o que são relacionamentos tóxicos. O problema é que depois de alguns meses de relacionamento, que não está escrito na testa da pessoa se ela é tóxica ou não, aí depois de, antes eu diria que era 6 meses, hoje a gurizada está dizendo que é 3, 4 meses, 2, 3 meses já se apaixonam, né? Se mantém uma relação constante, e aí já acende outro. Aí até descobrir que Jesus não é genésio, até entender que essa relação não deveria estar sendo continuada, dá problema, dá uma complicação. Aí vamos lá, né? Ainda bem que tem possibilidades dentro de serviços profissionais de tentar ajudar nesse sentido. Mas é um trabalhinho, ou um desafio. Mas quem procurar acha. Se você procurar a resolução para os seus problemas, barra cura, você acha. Então, estresse crônico, relações tóxicas, instabilidade financeira, outro problema complicado. Falta de autocuidado, a gente tem um encontro que a gente fala especificamente do autocuidado, o que, como e por que definitivamente, para que a ficha caia, para que você pare de uma vez por todas de achar que exercício físico é algo ruim ou doído, ou que não sabe por que inventaram. A gente vai explicar. Talvez de uma forma que vocês nunca entenderam. Essa é a minha intenção aqui, né?